Bom dia, Haroldo. Bom dia a todas e todos, ouvintes da Rádio Clube. É muito bom estar aqui hoje, nessa sexta-feira. E você comentou a respeito do branco, eu acho que eu não poderia deixar passar. Eu sou da religião do Candomblé, e no Candomblé, toda sexta-feira é Sexta-feira Santa. Ah, eu não sabia, então é por isso. É Ah, por que legal. isso. Toda sexta a gente busca relembrar alguns valores como paz, compreensão, paciência, né? Alguns valores que são importantes todos os dias, mas que a gente tira um dia especial da semana para poder colocar por fora aquilo que a gente quer refletir por dentro. Que bom. Então, é bacana você ter comentado, porque é também uma forma de mostrar e quebrar alguns preconceitos, né, a respeito de outras religiões de matriz africana. Mas é isso, hoje é mais uma Sexta-feira Santa e muito bom estar nessa sexta-feira com vocês aqui. Muito E que obrigada. você seja então abençoada. Vamos começar Amém. falando aqui a respeito de propostas. Você tem alguma ideia? Você, desde que eu te conheci, você sempre está ligada às questões universitárias, às questões relacionadas ao emprego público, à defesa do SUS e questões de gênero e essas questões que muitas vezes a gente não acompanha, né, dada a importância e a novidade. Então, vamos começar falando então em relação a desenvolvimento, sobretudo pesquisa, tecnologia e emprego público. Botucatu é uma região que concentra uma quantidade muito grande de servidores públicos. Acho que a matriz econômica principal da nossa cidade é os serviços públicos, né, especialmente saúde. Você tem alguma proposta para apresentar nesse setor, considerando o grande volume de eleitores que temos aí e a importância, não só para o estado de São Paulo, como para o Brasil, das instituições de ensino e dos serviços oferecidos aqui em Botucatu, que são apensados com o serviço público? Bom, Haroldo, realmente a questão do servidor público, né, mais do que, além da função social que os serviços públicos têm, né, então, o que é um serviço público? É um serviço que é para toda a população. Então, a saúde, a educação, segurança, todos esses são serviços públicos que são necessários para o bem de todas e todos. Independente, por exemplo, de você ter acesso a um convênio médico, ter o SUS fortalecido é essencial, porque o SUS dá aporte aos convênios médicos. Muitos dos procedimentos não são cobertos pelos convênios e são repassados para o SUS. Há também uma necessidade de que serviços de saúde mais complexos, que a gente chama de alta complexidade, média e alta complexidade, são basicamente realizados pelo SUS. Então, o serviço público como um todo, ele já tem um impacto na vida geral da população. Fora isso, tem esse aspecto econômico que você citou, que também é muito importante. Porque os servidores públicos, eles têm uma receita fixa que circula por toda a economia local, né? Seja nos comércios, seja nos serviços, na cultura. Todos esses locais onde a economia se baseia também precisam dessa verba dos servidores públicos. E é interessante a gente começar falando da economia, falando de pessoas, porque de fato é impossível a gente atender a economia sem falar de pessoas. Economia muitas vezes é tida como uma coisa muito distante, como se fosse quase uma entidade. O que é a economia? A economia é o dinheiro que circula e atende a população e dá a base para, inclusive, os comerciantes, os profissionais autônomos. Todos esses profissionais, eles são pessoas, eles não são objetos, eles não são teorias, não são conceitos, são pessoas. Pessoas que são microempresários, pessoas que são comerciantes. E a mesma coisa, para que esse dinheiro circule, essa verba circule, e que possa promover uma economia saudável local, é preciso de pessoas. Então, eu acho importante a gente começar falando disso, né? Uhum. E quando a gente fala também, é importante falar não só de Botucatu, mas Botucatu é, de fato, um polo, né? Uma referência regional. Mas a gente tem outras cidades que também têm o serviço público como uma base fundamental da economia. É o exemplo da cidade de Bauru também, que tem escolas, hospitais. Então, toda a nossa região ela tem uma necessidade
de fortalecimento dos serviços públicos, e quando a gente fala do SUS, por exemplo, né, o nosso serviço único de saúde, nosso sistema único de saúde, ele abrange toda a população, mas deve abranger ainda mais, sobretudo nesses momentos que a gente tem dificuldades de saúde. Mas tudo isso, quando a gente fortalece os serviços, garante a conclusão dos concursos e também promove a ampliação dos serviços públicos, a gente também aquece a economia local. Né? Veja bem, o impacto que tem um reajuste no salário do servidor público para a economia local é gigantesco. Então, a gente precisa garantir que os servidores sejam remunerados de maneira adequada, não somente para que eles prestem um serviço de maior qualidade para a população, porque um enfermeiro bem remunerado, um servidor da segurança, então um guarda bem remunerado, um policial bem remunerado, toda a população se beneficia diretamente, independente de receber esse valor. Mas ainda tem esse impacto direto na questão da economia que a gente não pode deixar de observar, com certeza. Thalita, no caso, assim, você como militante, né, já está de um lado, está até esse momento, se for eleita, vai mudar de lado. Você vai, até agora você é uma pessoa que está defendendo teses em relação a deputados, em relação a governo. Sendo uma deputada eleita pelo PSOL, o seu número é 50-180, conforme eu já disse, o que muda na relação? Porque, querendo ou não, existe um deputado aqui, mesmo mantendo as posições próximas ao que defendia, tem que adequar o comportamento nas relações de repasse, etc. E muitas vezes, deputados comprometidos, né, com a luta popular sofrem pressões por parte do movimento de base. De que forma você pretende gerenciar a ansiedade? Por exemplo, servidor público quer melhores salários, quer atendimento de ANSP, que aliás não temos em Botucatu, o pessoal tem que ir para fora. Quem quer montar indústria em Botucatu tem que fazer o registro na Secretaria de Fazenda lá em Sorocaba. Na organização desse embate, como você vai atuar na Assembleia Legislativa defendendo esses interesses e defendendo os interesses de mais repasse para a universidade, para a pesquisa? Bom, é que a gente está acostumado, né, Haroldo, a considerar dois lados, o lado de cá, né, e o lado de lá. Então, a gente está aqui, eles estão lá, a gente costuma, inclusive, usar esses termos. Mas a ideia de ter uma representante popular na Assembleia Legislativa é justamente levar essa base para a Assembleia Legislativa e não atuar de forma à parte, né? Então, a base que está hoje comigo, a gente chama de base aquelas pessoas, aqueles movimentos que estão no dia a dia dentro das lutas que a gente faz. Então, a gente faz luta por moradia, luta pelos serviços públicos de qualidade, né, pelos servidores, luta por uma alimentação de qualidade, por um meio ambiente que seja respeitado e integrado com as necessidades da população, e não só a população atual, mas a população futura também. Então, eu acredito que essas pressões da base costumam acontecer quando você se vê e se coloca diferente da base, mas a minha proposta é o contrário, é levar a base, então é levar essas pessoas de forma representativa, né? Então a gente pensa a primeira proposta mesmo, nosso primeiro pilar de proposta de mandato é fazer um mandato popular, um mandato com consulta popular. Então, primeiro é criar ferramentas de que a população seja de fato ouvida e que seus anseios, suas necessidades sejam considerados na hora de fazer as propostas de legislatura. Inclusive, não só as propostas, mas também as conclusões dos projetos. Então, o nosso primeiro pilar é o da participação popular e comunicação. Então, é levar também a toda a população os resultados dos trabalhos que são feitos, porque a gente compreende como uma necessidade, uma obrigação do parlamentar fazer essa comunicação direta com a população. Então, é não desvincular essa linha, né, esse fio que nos liga, que são vários fios, na verdade, é uma rede muito grande de pessoas e movimentos que estão comigo, e que eu estou com eles e represento nesse momento e pretendo representar também na Assembleia Legislativa. Então, quando a gente se reconhece como da população, já não tem mais eles. Os eles continuam, não são a população, o povo, os eleitores. E considerando que também esses eleitores, essas pessoas que acreditam em mim como representante, não são somente pessoas que
atuam na hora do voto. Não são pessoas que eu busco ou que a gente atua a hora que precisa, de fato, conquistar voto. Mas são pessoas que estão com a gente no dia a dia, na construção do partido, na construção das políticas, das atuações em territórios. Então, é levar o povo de fato. Eu sou uma representante e me considero uma representante legítima, não só por ser mulher, ser uma mulher de origem negra, origem nordestina, ter minha origem periférica, mas principalmente por estar junto com pessoas de todas as classes populares que precisam de representação. Então, eu sou uma representante que busca levar as vozes das pessoas que estão comigo. Então, a gente precisa manter essa coerência até o final. Então, essa é a proposta principal. Certo, nós temos aí, faltando 3 minutos e 24 segundos, você fala muito de questões temáticas, né? Então vamos introduzir essas questões temáticas no primeiro bloco, depois do comercial a gente volta lá. Tá. O que são essas questões relacionadas à mulher, comunidade LGBT, inclusão de negros, etc. Apesar de muita gente se dizer favorável, a gente tem dificuldade de entender, né? Nas questões de mulher a gente até já está mais compreendido, mas nas questões que estavam colocadas em segundo plano no debate social, a comunidade LGBT, os negros, o reconhecimento, por exemplo, você começou citando candomblé, é uma religião que existe desde o descobrimento do Brasil aqui nesse país e ainda hoje é perseguida, inclusive tem exército perseguindo umbandistas. O que significa isso? Olha, a população vulnerabilizada, a gente usa esse termo porque não é uma população minoritária. Antigamente, tem pessoas que ainda usam minorias. Vamos lutar pelas minorias. Mas minoria dá uma impressão, né, Haroldo, que é menor. Então a gente pensa, a minoria, olha, tem uma população gigantesca e tem uma população bem pequenininha. Eles que se virem. Que tá precisando, ou eles que se viram, ou então, eles estão precisando ser cuidados, né? Tem muito essa ideia de, eu preciso vir aqui e abraçar e te entregar aquilo que você não consegue por si só. Minoria não representa, porque se a gente for olhar só de mulheres, a gente já é a maioria da população. A gente representa hoje 52%, cerca de 52% da população brasileira. A população LGBT também é uma população muito grande, que inclui várias orientações e reconhecimentos de gênero e sexualidade, mas é uma população que não dá mais para negar a sua representatividade na sociedade. A economia já percebeu isso e o nicho específico da população LGBT é um nicho extremamente potente na questão, inclusive, de geração de recursos e movimentação de renda. Fora isso, a gente ainda tem a população negra, que também se inclui nessa população vulnerabilizada e que não é minoria, porque a gente tem a grande maioria da população da população brasileira de pessoas negras ou reconhecidas como negros, pardos, enfim. Então, essa população a gente deixa de chamar minoria, porque ela é minoria nos espaços de poder, ela é minoria nos espaços de representação. Aí sim é uma minoria, a gente não encontra 52% de mulheres na Alesp, 52% de mulheres em Brasília, não encontra essa porcentagem de pessoas negras e também não encontra de pessoas LGBTs. Então, nos espaços de poder, nos espaços de governo e também de governo de empresas, né, diretorias em geral, essa população é minoria. Mas a gente deixa de chamar de minoria para que, inclusive, remeta ao tamanho dessa população. É a grande maioria. Como que você falou? Vulnerabilizada. Vulnerabilizada. Ela é vulnerabilizada, então, por quê? Primeiro, ela não tem representação. Então, ela não tem quem lute por ela. E ela tá em estrutura, essa população, estamos, na verdade, porque eu também sou parte dessa população, a gente tá em desvantagem estrutural. Então, para você ser uma mulher hoje na política, você precisa de percorrer muitos passos que um homem na política não precisa. Portanto, a mesma coisa, a população negra e as outras populações. E são populações, então, que precisam de uma visão mais voltada e específica para que a gente possa atender às suas necessidades em geral. A gente gostaria, então, já que você valoriza muito e aparentemente é uma das poucas candidatas na região que atua nessa questão de gêneros, de inclusão, de propostas específicas para os seres humanos que vão votar no próximo dia 2, gostaria que você especificasse um pouco mais essas ideias aí relacionadas à inclusão do homem, da mulher negra, da comunidade que tem outra identidade de gênero.
que significa essa confusão que a gente está vivendo no século XXI. E eu até estava dizendo fora do ar que eu, particularmente, eu não sei se é preconceito ou ignorância, aliás, ignorância é preconceito, a gente acaba tendo dificuldade de acompanhar a dinâmica. No meu tempo, era só a comunidade GLBT. Outro dia eu fui ver, tem o dicionário inteiro de siglas ali. O que significa isso tudo para a gente entender as suas preocupações e a preocupação dos eleitores que estão incluídos nisso? Olha, eu vou até aproveitar a deixa para falar que realmente, quando eu era criança, também criança adolescente, era o GLS. E aí era gays, lésbicas e simpatizantes. GLS, é verdade. E aí depois foi se ampliando, né, as siglas. E as letras das siglas, elas significam a diversidade da população. Então é isso, a gente tem uma diversidade que deve ser respeitada porque é uma diversidade natural, reconhecida por órgãos de saúde, órgãos de psicologia, psiquiatria, órgãos por todo mundo que pensam na saúde psicossocial da população, compreende que reconhecer essa diversidade de gênero e sexualidade é reconhecer a grande e ampla diversidade característica da nossa população. Então é isso. Existem siglas porque é preciso explicar, Haroldo. Existem formas e novos conceitos que eles não são novos, mas eles como conceitos são. Então, acho que a primeira questão foi essa que você falou. Você falou que o preconceito é uma ignorância. É isso. A gente tem preconceito com aquilo que a gente não conhece. Porque preconceito mesmo, na linha da palavra, é preconceito. Preconceito é você ter uma ideia antes de você conhecer de fato o que é aquilo. Então, acho que como proposta, inicialmente a gente precisa fazer uma capacitação e uma capacitação no sentido de orientar a população e educar as populações a respeito dessas diferenças, seja de gênero, seja de raça, que também é muito importante. Então, a gente precisa que os servidores públicos sejam orientados constantemente em políticas de reciclagem para compreender essa diversidade e saber como lidar. Então, um profissional de segurança pública, por exemplo, precisa estar constantemente sendo formado, capacitado, reciclado, enfim, use os termos que for interessante, mas o que a gente quer dizer? Essas pessoas precisam ser conscientizadas a respeito da diversidade que a nossa população tem e dessas necessidades que também são particulares. Então, o servidor de segurança pública, por exemplo, precisa estar atento e atenta às questões de raça. Então, é preciso que a gente reconheça e seja constantemente relembrado que a nossa estrutura de sociedade é racista. Então, a gente precisa reconhecer a estrutura da sociedade como racista para conseguir compreender por que existe, por exemplo, mais negros encarcerados. Porque não existem mais negros encarcerados, Haroldo, porque a população negra é uma população que é naturalmente propensa ao crime. Isso não existe, isso é um preconceito e é racismo, inclusive. Agora, o que a gente sabe é que a gente tem uma maioria de população negra encarcerada, que essa é uma população que, historicamente, é menos atingida pelas políticas públicas. Mas aí eu acho que aquela palavra que você usou, a vulnerabilidade, é melhor, né? Por conta de que já desde a nossa abolição, as favelas tiveram origem no Brasil a partir do momento em que os fazendeiros jogaram, se livraram dos negros e eles foram ocupando os morros por aí. Então, é uma questão econômica, daí não só a questão do gênero, mas também a questão de grandes políticas públicas para a inclusão de todos, né? Sim. São questões que são transpassadas. A gente costuma utilizar o transpassado porque, vamos imaginar aqui. Aqui tem uma questão de classe, então significa qual que é a origem dessa pessoa? Essa pessoa vem de uma origem pobre ou uma origem rica? Ou seja, a família dela já tem bens? Já é uma família que é estudada? Tem estrutura? Casa, carro? Vamos até baixar. Casa, água encanada, possui acesso às mídias, possui acesso à educação? É uma questão de classe. Tem a questão de gênero. É mulher, é homem? Tem a questão de raça. É branco, é negro? E todas essas questões que eu estou falando, elas se transpassam. Ou seja, uma mulher que ela é uma mulher negra, mas é uma mulher negra de família rica, ela não enfrenta as mesmas realidades de uma mulher negra de família pobre. E, com certeza, também encontra coisas diferentes do que uma mulher que pode ser branca ou miscigenada, mas não tem, mas é de uma família pobre. Então, essas
questões, elas se transpassam. E por todas elas a gente vê que a sociedade tem estruturas que precisam ser revistas. Então, pensando em políticas públicas que conscientizem a população, seja das estruturas da sociedade, seja dessa variedade e da questão sobre como tratar, como abordar essas pessoas, como essas pessoas precisam ser tratadas e ser reconhecidas na sociedade, já é uma política pública que já melhora muito, porque melhora a relação entre a população e os servidores públicos. Então, essa é uma proposta. Outra é tratar a questão da geração de renda, emprego e geração de renda, considerando essa questão que transpassa, que é a questão de gênero e raça. Então, se a gente for fazer programas de geração de renda, de formação e geração de renda, a gente tem que considerar que a população de mulheres negras, por exemplo, tem menos acesso. Então, a gente precisa criar estruturas, né, que fomentem, ou seja, que permitam que mais mulheres negras participem desses programas. E isso não é só na geração de renda, Haroldo, não é só... então você leva para uma ETEC, essa mulher, ela aprende, ela se capacita, ela se forma, e aí ela pode pegar esse conhecimento e ir para o mercado de trabalho com mais capacitação. Isso é uma questão. Mas uma que a gente precisa olhar, que é uma questão de gênero, né, que a gente fala que é a questão por ser mulher, é que se essa mulher for mãe, com quem que ela vai deixar a criança na hora de se formar? Então, a gente precisa considerar que deve haver parcerias entre os poderes estaduais e municipais para que, além de se promover maior capacitação, também garanta que as condições necessárias para que essa mulher trabalhe sejam atendidas, com creches, com espaço que receba essas mulheres. Até falando em questão de pessoas que precisam, que querem empreender, que querem são autônomas, querem certificar, querem melhorar o seu estilo de vida, melhorar suas condições de família, por exemplo, ela precisa também de políticas públicas que garanta que situações como, se ela for uma mulher, se ela for negra, se ela for LGBT, ela precisa de um olhar diferenciado. Então, ter uma pessoa que representa essa população no lado legislativo é ter uma pessoa que está sempre pensando, tá bom, mas essa política vai de fato atingir essa população ou alguma dificuldade estrutural vai transpassar e impedir que essa pessoa atinja e receba esse serviço de política pública, por exemplo. Temos mais 6 minutos e eu vou levantar uma questão aí. O capitalismo precisa sempre estabelecer novos mercados, novos produtos, novos nichos. Quando se fala muito da inclusão, é óbvio, uma questão de humanidade, eu acho que todos somos iguais. Esse é o princípio do meu entendimento. Mas quando esse assunto vem ao debate, será que esse debate, da forma pública como está sendo feito, não é uma articulação ardilosa do capitalismo para a inclusão de novos consumidores, para incluir a renda e etc? Tá certo que todos vão acabar ganhando de alguma forma. Mas não parece ser uma coisa muito ardilosa quando naturalmente deveríamos ter a boa compreensão de não haver preconceito, embora eles existam, ou ser reduzido isso? Parece que neste momento tudo é uma questão de mercado, Thalita, não é? Mas sempre é. O capitalismo, ele se reinventa e não é à toa que tem se reinventado apesar das grandes crises que sofreu durante o processo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico que não entra nessa questão, mas que é ilustrativo. Durante a pandemia, começou a pandemia, ninguém sabia nada do que estava acontecendo, uma grande dificuldade. Primeiro alvo foi o que a gente vai vender para dar segurança para as pessoas. Então, começou a se vender diversos tipos de solução que nem de fato eram soluções. Então, isso é uma artimanha do capitalismo. Mas não deve tirar a nossa força e a nossa vontade de lidar com essas situações de forma integral. Porque é isso, a gente não trata só da questão de raça, não trata só da questão de gênero, da questão de representatividade da população LGBTQIA+, mas a gente também trata da questão de classe. Ou seja, se essa pessoa teve ou não teve acesso às necessidades sociais básicas, teve ou não teve acesso a um capital, a uma formação, a estruturas
comida, água, segurança, moradia, o básico. Se essa pessoa não teve acesso aos direitos básicos, ela não vai ser atingida por políticas capitalistas de gênero, por exemplo, nem de inclusão, de outras formas de inclusão. Então, trata da gente saber que o capitalismo está aí sempre, mas que a nossa visão tem que ser: primeiro, a gente reconhece que não existe igualdade no capitalismo. Aí nessa questão, Thalita, eu vejo Botucatu. Tá certo que a gente tem bons exemplos aqui em Botucatu, né? Tem diretora de faculdade, tem diretora de Ciesp, diretora de comércio, diretora de sindicato. Tem um monte de situação. Você é uma das 2 ou 3 mulheres que disputam a eleição aqui na cidade de Botucatu. Essa situação na cidade de Botucatu, ela está bem estabilizada? Existem conquistas a serem feitas? E como é a realidade da nossa região? A Botucatu, Haroldo, e a nossa região não diverge muito da realidade da população negra, feminina, LGBT do restante do país. Não tem grandes divergências. O que a gente tem é que a gente, por ser um polo de estudantes, a gente tem mais debates sobre o assunto. Então, a gente tem sempre aceso, e essa chama está sempre acesa, tem sempre esse questionamento no ar. Isso é importante, porque o questionamento gera reflexão e a reflexão gera mudança de atitude, que pode gerar também mudança de política. Mas a gente ainda tem que avançar muito. A representatividade, ela não pode ser uma representatividade vazia. Não é só porque é uma mulher que a gente vota. A gente precisa olhar quais são as propostas. Por isso que eu faço o convite ao Haroldo, a todos os ouvintes que também são eleitores, que façam uma pesquisa a respeito das propostas. Então, as propostas que eu trago são propostas que são construídas junto com a população, junto com os movimentos de base. Não sai da minha cabeça nem do que eu sonho, sai do que a gente acredita. Então, da sua vida, né? Pelo que você falou, da periferia até ser uma biomédica aqui quando você trabalha na FAMESP, né? Isso, eu trabalho pela FAMESP no hospital da Unesp. E é isso, assim, a minha vida, eu trago o exemplo de que não adianta eu chegar lá. Porque eu estudei, eu venci uma série de barreiras que a sociedade não permitia que eu vencesse sozinho. Então, foi muita dedicação, muito apoio da família, muito investimento de energia, tempo e, inclusive, pouco de políticas dinheiro. Públicas, né? A Universidade aqui de Botucatu foi uma das primeiras a receber as cotas e todos os demais detalhes, né? Sim. No entanto, quando eu cheguei... eu não cheguei lá, né, gente? Eu trabalho, sou trabalhadora como todos aqui. Então, eu enfrento dificuldades para pagar meus boletos, mas eu encontrei uma certa estabilidade. Pô, eu sou a primeira pessoa formada em universidade pública da minha família. Então, é uma grande conquista. Mas não adiantou. Porque não adianta. Se a gente... Não importa onde a gente chega, se a gente não está acompanhado dos nossos, das nossas, a gente não resolveu a situação. Então, por isso que além de lutar pela minha vida, minha família, que é algo que eu sempre vou fazer, eu tô aqui hoje me colocando à disposição para lutar pela população que eu represento. Então, eu peço que vocês conheçam as minhas propostas. Aonde vê as suas propostas, aproveitando que você tem 1 minuto e meio, para você falar da sua rede social? Tá, eu tô no Instagram, no YouTube, no Facebook, tô nas redes sociais que existem por aí. Nas redes sociais eu tô como Thalita Tavares, Thalita com TH. E pode entrar em contato, lá tem as propostas, lá tem também para entrar em contato direto. A gente ainda tem mais alguns dias de campanha. Nesses dias de campanha, Haroldo, a gente está ainda ouvindo a população, querendo saber quais são as propostas e as necessidades, para fazer algo que seja realmente coerente e condizente com as necessidades da população. Então, nós estamos abertas e abertos a ouvir cada um de vocês. E eu peço que conheça as redes e tendo essa proximidade com as nossas ideias, as nossas propostas de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária para todas e todos, espaços que tenham condições das mulheres, das pessoas negras, disputarem de forma mais justa essa vida, a gente está lá. Então, se gostar das propostas, o meu número é 50-180. 180 é uma referência, sim, ao número 180, que é a patrulha da mulher, né? Quem busca a segurança da mulher, porque a gente tem entendimento que é somente por uma sociedade que garanta a segurança e a qualidade de vida de todas e todos é que a gente pode, de fato, avançar como um todo. E não poderia deixar de lembrar que as mulheres são umas vítimas da nossa sociedade. Por isso, 50-180.